Desde que eu fiz o meu vídeo sobre o divórcio do Brad Pitt e da Angelina Jolie, esse assunto se tornou o meu império romano. Eu acho que eu era muito novo pra ter vivido isso na época, então só agora eu fiquei completamente obcecado por essa treta que dominou os tabloides nos anos 2000, envolvendo Brad Pitt, Angelina Jolie e Jennifer Aniston. Até porque, quando eu tinha idade o suficiente pra entender o que estava acontecendo no mundo, já existia Brad e Angelina. Então, eu perdi boa parte da história, eu perdi todo o começo da história. Pra quem não sabe, Brad Pitt e Jennifer Aniston, a eterna Rachel de Friends, formaram o casal mais invejável dos Estados Unidos por quase 10 anos. Eles tinham tudo. O amor do público, porque ela era a queridinha da América e ele o homem mais sexy do mundo. Sucesso, ela tava na série mais famosa dos anos 2000 e ele o ator mais requisitado de Hollywood. Eles só não contavam com um meteoro chamado Senhor e Senhora Smith, filme em que o Brad Pitt fazia par romântico com a Angelina Jolie. A partir daí o negócio só ladeirou. Aconteceu o divórcio que despedaçou o coração da América e logo surgiu um novo romance, Brangelina. A dúvida que pairava no ar era, ué, não foi meio rápido esse negócio aí? Tá meio estranho isso. Será que teve traição? Pois fomos no fundo do baú investigar as entrevistas, os tabloides, as fofocas e as informações para trazer toda a treta para vocês. Fight. Olha, pra cavar fundo assim e conseguir juntar todos esses rumores dos anos 2000, é importantíssimo que você tenha um bom conhecimento de inglês. Por isso, hoje eu quero falar pra vocês da Babel, o aplicativo de idiomas mais vendido do mundo. A Babel se diferencia de outros aplicativos porque, primeiro, ela adapta as lições para a língua materna de cada usuário. Basicamente, isso significa que você, que fala português, vai aprender uma nova língua de um jeito diferente de um usuário que fala alemão, por exemplo. E para um aplicativo que conta com mais de 15 milhões de assinantes no mundo inteiro, isso faz toda a diferença. Eu já sou bem acostumado com o inglês, mas eu tô fazendo as aulas de espanhol da Babel, porque eu tenho uma viagem programada para esse ano e eu quero chegar lá sabendo falar um pouco mais do que olá e gracias. E esse é outro diferencial da Babel, não tem só inglês ou espanhol, são mais de 14 idiomas para você aprender. E com lições que você consegue encaixar facilmente na sua rotina. Inclusive, isso é outra coisa que eu amei. Você pode ajustar as suas atividades ao longo da semana para cumprir a sua meta de aprendizado. Por exemplo, eu tenho 3 meses para aprender espanhol até a minha viagem. Então, o aplicativo distribuiu as lições em atividades de 15 minutos para eu conseguir avançar com o idioma em poucas semanas. É muito fácil e instintivo usar o aplicativo da Babel. Eu amei mesmo. Vosotras sois 5 chicas? Vosotras sois 5 chicas? Mas claro que eu não ia ficar só falando aqui sem trazer presente pra vocês. Clica no link que eu deixei aqui na descrição ou no comentário fixado para ter 55% de desconto na sua assinatura da Babel. E agora você pode pagar em parcelas, tá? Só pra você saber, a assinatura da Babel te dá acesso a todos os idiomas, pra você aprender o que quiser e quem sabe descobrir uma nova inspiração para sua próxima viagem. Obrigado, Babel, por patrocinar esse vídeo aqui no Fefoverso. E agora sim, bora fazer essa viagem no tempo para entender o que rolou com esses 3 astros de Hollywood. Gente, hoje já é o próximo dia, tá? Por isso que eu tô com olheira na cara e passei corretivo. A primeira vez que a Jennifer Aniston e o Brad Pitt se encontraram foi em 1994 e isso só aconteceu porque os dois empresários deles eram amigos. Na época, a Jennifer tava para estrear em Friends e o Brad tava em cartaz com o filme Entrevista com o Vampiro e não rolou nada. Cada um tava vivendo sua vida, o Brad Pitt tava até namorando a Gwyneth Paltrow durante esse período. Mas aí o tempo foi passando e eles se reencontraram em 1998, agora ambos solteiros, e aí sim tiveram o primeiro encontro. A gente não tem muitos detalhes de como foi esse início do relacionamento, mas a Jennifer Aniston disse mais pra frente em entrevista que foi tudo muito divertido e que o papo fluiu super bem desde o primeiro dia. Logo começaram a sair
rumores de que os dois estariam se envolvendo, mas a confirmação de namoro só veio no tapete vermelho do Emmy do ano seguinte, 1999. Essa aparição foi em setembro e em novembro eles já estavam até com anel de noivado. O negócio foi rápido, até o valor do anel já tava bombando na imprensa, todo mundo falando que ele tinha dado um anel de 500 mil dólares pra ela. Foi o assunto dos anos 99 e 2000. A assinatura dos papéis aconteceu em 2000 e foi o casamento do ano. A cerimônia foi belíssima, em Malibu, com vista pro mar e contou com mais de 200 convidados. Você precisa entender que o público amava esse casal. Eles adotaram Brad e Jennifer como os dois filhos da nação. Tanto é que o ator chegou a fazer uma participação em Friends, interpretando um personagem que odiava a Rachel, o papel da esposa dele. E aí você pensa que a Jennifer era a queridinha dos Estados Unidos, como eu te disse, todo mundo via ela como essa girl next door, essa pessoa identificável, relacionável, que você pode ter como amiga, como vizinha, como irmã, como parente, todo mundo amava ela. E o Brad, um exemplo de virilidade, o homem mais sexy do planeta, o ator top dos tops de Hollywood, o que todo mundo esperava deles? Um filho. No início dos anos 2000, existiu uma pressão tremenda para Jennifer Aniston engravidar. Ela era perguntada sobre isso em toda a entrevista. E aí, quando vem os filhos? Ah, agora que casou, cadê os filhos? Quando vocês vão dar um nepo baby para Hollywood? Ela enfrentava rumores de gravidez toda semana. Saiu uma capa de revista com ela andando na rua segurando a barriga. Já falavam que era porque ela estava grávida. Se instaurou uma obsessão em fazer a Jennifer Aniston engravidar. Eles iam contornando essas perguntas, dizendo, tamo pensando, vamos planejar. Até que em 2004, já demos um salto temporal aí, tanto a Jennifer quanto o Brad já estavam mencionando a possibilidade de ter filhos de uma maneira muito mais realística. Ele deu uma entrevista dizendo que estava pronto para ser pai, que eles já ensaiaram bastante, agora já tinha chegado o momento. A Jennifer também falou com a imprensa, disse que depois de Friends, estava na hora de dar uma segurada, de formar uma família. Os dois estavam falando sobre isso. Por que isso é importante? Porque o futuro parecia muito promissor pro casal. Para um casal que estava junto há 5, 6 anos, continuar falando sobre o futuro, sobre ter filhos, sobre formar uma família, é porque eles têm expectativa de ficar muito tempo juntos. Pois é, esses planos nunca saíram do papel, porque meses depois dessas entrevistas falando sobre sim, queremos ter uma família, começaram as gravações de Senhor e Senhora Smith. Senhor e Senhora Smith foi um caos para sair do papel, tá? Os protagonistas mudaram 1000 vezes. Eles queriam a Nicole Kidman, não deu certo porque ela tava fazendo aquele Mulheres Perfeitas. Queriam a Catherine Zeta-Jones, também não rolou. E aí chegaram na Angelina Jolie e foi consenso de que ela deveria fazer o filme. O Brad Pitt também chegou a ser escalado, depois saiu, depois voltou a ser escalado. Foi assim, um acaso para esses dois estarem no filme juntos. E durante a produção, o que mais rolava na mídia americana era que o casal da ficção tava ficando sério nos bastidores. Só pra você entender como essa foi uma narrativa forte, tinha rumores de que o Brad comprava flores e mandava entregar no trailer da Angelina. Rumores que eles improvisavam umas coisas muito estranhas na gravação, como uma cena em que a Angelina dança tango com o Brad Pitt, e aí ela abaixa na perna dele, fica bem perto da virilha, uma cena explodindo tesão que teria sido improvisada por ela. Rumores que a Jennifer Aniston teria escutado a Angelina e o Brad Pitt no telefone falando coisinhas sujas um pro outro. A Angelina veio ao público e disse que esses rumores eram nojentos e absurdos e isso nunca aconteceu. Rumores de uma entrevista da Angelina dizendo assim, eu sou só um ombro onde o Brad vem chorar, ele me procura quando ele precisa de consolo. Depois os advogados da Angelina emitiram um comunicado dizendo que essa entrevista também era falsa. Tá entendendo? Era muito rumor e muita negação. Era muita coisa surgindo na imprensa e aí eles falavam, é mentira, isso nunca aconteceu, é falso, não rolou. Ficou essa briga dos dois lados. No meio disso tudo, o Brad ainda era visto em encontros e noites românticas com a Jennifer. Então tá, a mídia está descendo a lenha no Brad Pitt, falando que tá rolando affair nos bastidores de Senhor e Senhora Smith, mas até onde a gente sabe, o casamento tá em pé e os dois estão juntos. Pois imagine o choque do mundo quando em 2005 o
o casal Brad Pitt e Jennifer Aniston emitiu um comunicado para a imprensa dizendo que estavam se divorciando. Abre aspas. Gostaríamos de anunciar que depois de 7 anos juntos, decidimos nos separar formalmente. Para quem acompanha esse tipo de coisa, gostaríamos de explicar que nossa separação não é devido a nenhuma especulação divulgada pela mídia ou tabloide. Essa decisão é o resultado de muita consideração e cuidado. Felizmente, continuamos amigos e temos muita admiração um pelo outro. Lembra que eu te disse que os Estados Unidos estava numa obsessão em fazer a Jennifer Aniston engravidar? Quando surgiu a notícia do término, qual foi a primeira coisa que a mídia divulgou? Brad Pitt quer ser um pai, ele quer construir uma família. A Jennifer Aniston não quer, ela só tá pensando na carreira. Por isso eles se separaram. E aí o negócio virou e começou, a Jennifer Aniston não quer ser mãe. Ai meu Deus, que mulher egoísta, só pensa em trabalhar. O Brad Pitt que queria uma família teve que abrir mão disso, teve que ter um divórcio. Nessa mesma época em que a imprensa tava fritando esse assunto do divórcio, começaram a surgir flagras de paparazzi do Brad e da Angelina juntos. Em viagem, curtindo o resort, com um filho que ela tinha recém-adotado na época. E acredite se quiser, no dia que o papel do divórcio foi protocolado, saiu um ensaio de fotos do Brad Pitt e da Angelina para divulgar Sr. e Sra. Smith. Esse photoshoot foi pensado pelo próprio Brad, ele que foi o diretor ali da coisa, e mostrava ele e a Angelina como o casal perfeito de um comercial de margarina, cheio de filhos, numa casa maravilhosa, como assim, o casal do século. Era um ensaio muito engraçado até porque depois eles começavam a brigar nas fotos, mostrando que nada é perfeito, que existe muita coisa podre por trás de um casal de comercial de margarina. Mas o ponto é, estavam os dois, cheios de filhos, numa mesa, comendo, super sensual, super ousado, super pra frente, quase como uma confirmação de namoro, que não era, que só veio depois, mas parecia. E aí surgiu essa coisa, time Jennifer, time Angelina. A galera usava até camiseta pra dizer de qual time era. Paris Hilton, a pioneira da moda que você é. A Jennifer Aniston evitou falar sobre esse assunto por quase um ano, até que em 2006 ela deu uma entrevista bem completa para Vanity Fair. Ela contou que estava passando por um momento extremamente difícil, se sentindo sozinha, triste, mas que estava cuidando da sua saúde mental. Abre aspas. Faço terapia há muito tempo e minha terapeuta sempre diz que tá tudo bem você se enxergar como uma vítima por um dia, mas depois disso, acabou. Temos que assumir a nossa responsabilidade. Viver numa posição de vítima é apontar o dedo para outra pessoa como se você não tivesse contribuído para isso também. Relacionamentos são duas pessoas e todos são responsáveis, mesmo que 98% da culpa seja de outra pessoa. 2% ainda é sua, e é nisso que vamos nos concentrar. Sobre o polêmico ensaio de fotos, ela disse o seguinte: ele, o Brad Pitt, pode fazer o que quiser, somos divorciados e você pode ver o porquê. Ela diz que foi casada com o Brad por muito tempo e sabe que não é algo que ele faria por malícia, não é algo que ele faria pra atingir a Jennifer Aniston. É mais porque faltou um chipzinho de sensibilidade no cérebro dele. Aquele famoso semancol, sabe? Read the room, leia o ambiente, entenda o que tá acontecendo e agora não era hora de fazer isso. Faltou um pouquinho de bom senso, mas não foi na maldade pra expor a imagem da Jennifer e mostrar ele com uma família e com a Angelina, enquanto a Jennifer era chamada de egoísta por não querer ter filho. Agora, uma coisa curiosa que rolou nessa entrevista com a Vanity Fair foi uma fala da Courtney Cox, que interpretou a Mônica em Friends e que é melhor amiga da Jennifer Aniston até hoje. Ela disse isso aqui sobre o relacionamento dela com Brad Pitt, abre aspas. Eu acho que não rolou um toque físico entre o Brad e a Angelina enquanto eles gravavam o filme, mas tinha algo rolando ali, e ele foi honesto sobre isso com a Jennifer. Geralmente, quando alguém está em um relacionamento e se sente atraído por outra pessoa, ele não conta isso pro parceiro. Ao menos, o Brad foi sincero nisso. Ele lutou contra esses desejos por um bom tempo. Ou seja, a Courtney Cox, amiga da Jennifer, estava dizendo, sim, o Brad tinha uma atração pela Angelina, ele contou isso pra Jennifer Aniston e eles estavam lidando com isso
juntos. Inclusive foi um parto pra achar essa entrevista, tá? Porque eu só achei citação, a Courtney Cox disse, não consegui achar a fonte original, cheguei a duvidar se essa parte era verdade, porque eu nunca ouvi falar, achei bem polêmico, mas consegui achar a matéria e realmente está lá a fala dela. Se você viu aquele meu primeiro vídeo sobre o Brad Pitt e a Angelina, você vai lembrar de uma coisa muito importante que aconteceu nesse mesmo ano, 2006. Eles confirmaram o relacionamento e anunciaram a gravidez da Angelina. Uma coisa triste em toda essa história é que a jornalista da Vanity Fair que fez a entrevista com a Jennifer disse que em determinado momento, quando ela trouxe à tona o fato da Angelina estar grávida, a Jennifer começou a chorar na frente dela durante a entrevista. Nossa, parte meu coração falar disso. Porque assim, realmente, a imprensa pintava ela como uma mulher egoísta, que não queria ser mãe e tal. E no meio desse fogo, no meio desse furacão, ela descobre que a nova parceira do ex-marido tá grávida. E aí vira o casal perfeito que ela nunca foi, sabe? Que ela nunca pôde dar pros Estados Unidos. E mais tarde, mais pra frente, anos depois, a Jennifer Aniston iria compartilhar a sua saga com a maternidade, que é uma coisa complicada pra ela tentou de 1000 maneiras diferentes, até hoje ela não conseguiu, ela até relembra com um certo pesar, dizendo que, esse barco já saiu, sabe? The ship has sailed, agora não dá mais tempo. Então a Jennifer teve uma relação complicada com a maternidade, enquanto os Estados Unidos jogava esse peso nas costas dela, e ela tinha que ver o ex agora com a atual, realizando tudo aquilo que ela não pôde realizar. E por que até hoje a internet se questiona se houve traição ou não? Porque, lembra que eu te contei que durante Sr. e Sra. Smith todo mundo negava os rumores, dizendo que eles eram só amigos, que era tudo infundado, era tudo absurdo, era tudo nojento? Essa versão foi meio que mudando com o tempo. Ainda em 2006, pra você ter ideia, a Angelina Jolie deu uma entrevista pro The New York Times dizendo que ela tava ansiosa pra mostrar Sr. e Sra. Smith pros seus filhos, porque são poucas pessoas no mundo que conseguem ver um filme em que os seus pais se apaixonaram. Entendeu? Tipo assim, quero mostrar pros meus filhos, porque eles vão ver os pais se apaixonando ali em cena. Então, tinha uma paixão. Mais tarde, pra Rolling Stone, o Brad Pitt confirmou essa versão, dizendo que, dentre todos os seus filmes, Sr. e Sra. Smith era o seu favorito, porque era nele que ele havia encontrado o amor, e que ele ia ansioso trabalhar todos os dias, porque ele queria ver a Angelina Jolie. Sabe, eu acho que assim, ele se apaixonar pela Angelina não é crime, não é traição, porque a gente não controla o sentimento. Será que essa opinião é muito polêmica? Se apaixonar não é traição, ok? Você não controla o seu coração, mas você tem que ser honesto, chegar pro seu atual e falar, olha, vamos ter que terminar, me apaixonei por outra pessoa, não controlo meu coração, sai, sei lá, dá uma desculpa, termina, vai viver sua vida e fazer o que você quiser. Agora, se rolou alguma coisa entre os dois antes dessa conversa existir, aí sim é traição, né? Não sei, se bem que cada casal tem o seu combinado pra traição, né? Isso aí é uma outra discussão, não vamos nem entrar nisso. O que eu quero dizer é, mesmo que crimes não tenham sido cometidos, eu acho que falta bom senso de você não ficar falando pros 4 cantos do mundo que você se apaixonou enquanto ainda era casado, que ali foi o primeiro contato, o primeiro amor, o primeiro olhar, o primeiro encanto, enquanto você ainda estava casado, sem avisar a esposa. E, pior, tentando resgatar o sentimento com a esposa, tentando manter o casamento vivo, lutando pra fazer dar certo, e depois falar, porque foi lá que eu me apaixonei. E acho meio complicado, né? Mesmo depois do divórcio e depois de tudo que aconteceu, quando a Jennifer Aniston era perguntada sobre o Brad Pitt, ela sempre dava uma resposta muito respeitosa, muito amigável, dizendo que tinha muita admiração por ele, que não tinha mágoa de nada. E a reaproximação deles só viria a acontecer mesmo depois que a Angelina e o Brad se separaram em 2016. Lembrando que tem vídeo aqui sobre isso. De acordo com uma fonte, o Brad Pitt começou a trocar mensagem de texto com a Jennifer e em 2019 ele foi convidado para a festa de 50 anos da sua ex. A gente teve até foto dos dois juntos no SAG Awards de 2020 e esse foi o primeiro encontro real, pessoalmente, toque físico, dos dois em, sei lá, 15 anos. Eles ainda se encontraram mais algumas vezes, como em uma chamada de vídeo feita durante a pandemia para reunir fundos para uma caridade. E a Jennifer tinha que falar uma cena meio sensual pro Brad. Gente, foi... Ai, não sei se foi constrangimento, se foi engraçado, mas rolou. E como eu disse, foi só agora que a Jennifer começou a compartilhar a jornada dela com a maternidade, então a gente tá dando um outro ponto de
vista para essa história também, e muita coisa rolou, né? Muita água passou debaixo da ponte. É bizarro pensar que hoje Brad Pitt e Angelina têm suas próprias questões. Inclusive, vou puxar a orelha de vocês. No vídeo que eu fiz sobre o término deles, eu falo que tem documento da Angelina relatando o episódio de violência quando o Brad bebia. Ele foi investigado pelo FBI por essas supostas agressões. É uma coisa muito séria, tá? E nos comentários tem muita gente falando assim: a Angelina mereceu. Ah, isso que dá roubar homem casado. O que começa errado termina errado. Ah, ela foi atrás de um homem casado, ela quis ser amante, olha o que aconteceu, bem feito. Gente, peraí, tá? Peraí. O caso lá era de violência? Era um episódio que ela foi jogada na parede, que ele bateu nos filhos. Você falar, ah, ela mereceu porque ela foi amante? Não acho que é bem o caminho. Tá, vamos todo mundo se acalmar um pouquinho. Você pode não gostar da Angelina Jolie, mas ninguém merece sofrer violência. Deixa aí nos comentários qual é a sua opinião sobre esse triângulo amoroso, que nunca foi um triângulo amoroso. Porque vamos ser sinceros, é triângulo amoroso se um dos lados não tá ciente do negócio? Se um dos lados tá sendo enganado? Não é triângulo amoroso, né? É um caso ali de... não quero usar a palavra traição. É um caso de conflito. Sei lá, de interesse, de vontade, de desejo, sei lá. É, sem dúvidas, um momento, um episódio da cultura pop. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se gostou, deixa um like, manda pra um amigo, pra ele conhecer essa história também. Se inscreve no canal se você for novo por aqui e a gente se vê no meu próximo vídeo. Belezinha? Bye, bye.